a circuncisão do coração, no qual também estáis circuncidados, como a circuncisão não feita por mão do esposo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Estimado ouvinte, tem você com Deus saudações. O meu nome é Juan Cepeda. Deste áudio vou abordar um tema muito profundo, é muito pouco estudado, é ensinado no cristianismo atual, o qual uma vez mais prova que a salvação da alma é absolutamente eterna desde o momento do genuíno arrependimento e a fé no Evangelho. Deste modo, prova quão importante é o sangue de Cristo na salvação dos homens, pois, se não houver suado o sangue de Cristo, é impossível que aconteça o intitulado neste áudio, a circuncisão do coração. Primeiro, todo mundo liga o termo circuncisão a uma prática da tradição judaica, feita desde os tempos de Abraão à atualidade. Mas não há conhecimento do fundo espiritual que significa a circuncisão. É, inclusive, muitas passagens do Antigo e Novo Testamento têm sido ignorados quais abordam o tema em questão. Eu gostaria de dizer, igualmente, que muitos genuínos filhos de Deus não compreendem esse assunto da circuncisão dos corações, pois o coração humano significa alma, a qual tem existência eterna, sendo assim o bem mais preciado de cada ser humano, apesar de que a grande maioria das pessoas não conhece a sua importância. Vamos começar. Ao primeiro, eu acho necessário abordar a circuncisão da carne estabelecida pelo Senhor Abraão e as suas futuras gerações no Gênesis capítulo 17. Depois, vamos ler dos versos 9 ao 14. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias depois será circuncidado todo macho nas vossas gerações. Ou nascido a caça é o comprado com dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Como feito será circuncidado ou nascido em tua casa, é o comprado com teu dinheiro, estará no meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. É o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrando o meu concerto. Estimado bem, depois que o Senhor tirou ao verão da terra da Ur dos Caldeus para mostrar-lhe uma terra que flui leite e mel, na terra de Canaã, o Senhor estabeleceu concerto com ele, mudando-lhe o seu nome de Avrão, porque se colocou-lhe o pai de multidões de pessoas. Depois o Senhor promete que ele multiplicará em grande maneira, fazendo das suas estranhas nações. O Senhor sempre estabelecido o seu concerto com Abraão e as suas gerações futuras de caráter absolutamente eterno. Como sinal do concerto sempre eterno entre o Senhor e Abraão, incluindo as suas descendências por vir, ordenou-lhe circuncidar ao prepúcio a todos os homens por vir ao taivo dia de ter nascido, começando por ele mesmo, apesar de estar numa avançada idade. Mas, por sua vez, os homens estrangeiros que quiseram ser parte deste concertos deviam igualmente circuncidar-se o prepúcio. Sem muitos longos, a circuncisão corresponde a dois processos. Primeiro, há uma remoção da pelvis que recobre o glande. Segundo, corta-se o nervo que liga o glande com o prepúcio, cujo processo conhece como postectomia. Como resultado final, o prepúcio e o glande são separados e dessa maneira, tudo homens judeus e também os homens estrangeiros que sejam parte do povo de Israel deviam passar pela circuncisão da carne como sinal do concerto com Deus. Em caso de não cumprir como isto, logo o homem era cortado dentro o povo, é considerado como um incircunciso.
Estimado ouvinte, uma coisa que vale a pena destacar respeito à circuncisão da carne é que não requer ser muitas circuncisões ao longo da vida, senão que é feita uma só vez, depois ao propósito tirado do clã não se regenera. Portanto, dessa maneira, o homem israelita era circuncidado até a sua morte. Não obstante, nesses tempos atuais, a circuncisão da carne passou de ser um sinal de concerto sempiterno entre Deus e o Abraão, incluindo as suas futuras gerações, a ser uma mera tradição judeia, sem ter muitos delas o conhecimento do fundo espiritual. Enquanto os messiânicos, é dizer, aqueles judaizantes que cremos no Messias, continuamos com aquela prática porque, segundo eles, as leis judias também devem cumprir-se no tempo da graça para a salvação. Porém, estimado ouvinte, ninguém era salvo pelo mero fato de circuncidar-se na carne, senão mais bem que uma figura das coisas por vir. Pois a salvação jamais tem sido pelo cumprimento das obras de lei, senão que sempre tem sido pela fé. Se a circuncisão da carne for um requerimento para a salvação, então, o que acontece com as mulheres? Poderiam elas ser salvas? O que acontece com as crianças incircuncisas cujas almas estão ainda limpas? Se vão ao inferno pela eternidade de todas maneiras? Obviamente não. Ainda Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 19, versículo 14, que das crianças é o reino dos céus, porque elas são totalmente inocentes aos olhos do Senhor. As suas almas não têm pecado nenhum. Ao morrer, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vão ao céu. Como o bebê do rei Davi foi, ao qual foi concebido do relacionamento de adultério entre ele e Betsabé. Daí a paz que o rei experimentou após da morte do bebê. Espero, Senhor. Estimado ouvinte, todos os bebês, tanto ao ser abortados nos ventres de suas mães como ao morrer a uma idade cedo, vão direitos aos céus. Não passavam pelo seio de Abraão, nem pelo limbo, como os católicos dízimos, nem muito menos vão ao inferno, como dízimos os loucos calvinistas, se não forem predestinados para serem salvos. Estimado ouvinte, as religiões como o catolicismo romano ou o calvinismo, doutrinas do diabo, ambos ainda continuamos com a louca tradição de batizar as crianças. Por um lado, os católicos polvinhos como água abençoada, com a intenção que se morrem não venhamos ao limbo. Também estão os católicos ortodoxos, os quais violentamente submergem as crianças nas águas muitas vezes, causando-lhes traumas às tadinhas crianças. É por outro lado, os calvinistas fazem o mesmo ritual que os católicos da aspersão sobre a cabeça do bebê, dizendo que é um compromisso dos pais diante de Deus, segundo elas. Estimado ouvinte, o batismo dos infantes é só uma figura da circuncisão da carne, pois a religião, qualquer seja, ainda está ligada ao Antigo Testamento. Por um lado, o que acontecia com os eunucos? Pois elas não tinham os seus membros masculinos, desse modo, não podiam ser circuncidados na carne. No entanto, o Senhor sempre tem estendido a sua misericórdia para todos, judeus, estrangeiros, e sobretudo aos eunucos. Pois Isaías capítulo 56, versículo 3 ao 7 diz: E não fale ao filho do estrangeiro que é ouvir chegado ao Senhor, dizendo: De todo me apartará o Senhor do seu povo, e tampouco diga ao eunuco: Eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os seus sábados e escolhem aquilo que me agrade, e abraçamos o meu concerto. Também lhes darei a minha casa, é dentro dos meus muros, o lugar é o nome, melhor do que dos filhos e filhas. O nome eterno darei a cada uma delas, que nunca se apagará. É aos filhos dos estrangeiros que se chegarmos ao Senhor, para servirmos é para amarmos o nome do Senhor, sendo este modo servos seus, todos os que guardaremos ao sábado, não aprofundando o que abraçaremos o meu concerto. Também os levarei ao meu
santo monte, eu os festejareis na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Estimadamente, com certeza, nos tempos antigos, os eunucos tiveram de sentir-se excluídos da total justificação diante do Senhor, considerando-se como árvores secas, pelo fato de não terem seus membros masculinos nem para a reprodução, nem para cumprir com a circuncisão da carne, pois o incircunciso aos olhos do Senhor era uma abominação, pois aquele homem que não circuncidava-se era assim já, seja por total ignorância devido a pertenceres a lugares distantes ao Israel, ou pelo desprezo a seu concerto. Mas o Senhor vê as intenções do coração, pois o Senhor sempre quer dos homens um coração contrito e humilhado, e não um duro e teimoso. Agora vamos ler o livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 1 ao 4, no qual o Senhor mostra o que ele demanda ao povo de Israel respeito à circuncisão, não da carne, senão do coração. Se voltares, Israel, disse o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive, ó Senhor, na verdade, no juízo e na justiça. É nele se venderão as nações e ele se gloriarão. Porque assim se diz ao Senhor, aos homens de Judá, a Israel: lavrei para vós o campo de lavura, e não semeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor e tirei o prepúcio do vosso coração. Ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arde, de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Estimadamente, ao Senhor, através do profeta Jeremias, é claro ao referir-se à necessidade de trabalhar no coração. A palavra de Deus sempre associou o coração humano a uma terra. Mas porque uma terra não lavrada está cheia de pedras, espinhos, cardos e todo tipo de ervas daninhas, tornando muito difícil que ali cresça qualquer tipo de fruto. Porque se semear uma semente em terra não lavrada, é muito provável que ela não consiga crescer aí e acabe por murchar. Tanto dos tempos antigos como hoje é necessário lavrar bem a terra para que esta pudesse ser potencialmente utilizada para a agricultura, uma vez que as terras não aradas não podem dar frutos. O Senhor, através do profeta Jeremias, ordena aos homens que retiremos ao prepúcio do coração, o que é um símbolo da dureza do coração. Estimadamente, na circuncisão da carne, primeiro é retirado o resto do prepúcio solto, simbolizando o coração contrito e humilhado. Mas falta mais um passo para que a circuncisão seja feita por completo, que é a remoção do nervo ligador entre o glande e o prepúcio. Pois, se o prepúcio que cobre a glande não for retirado primeiro, então aquele nervo ligador não poderá ser retirado, separando assim o glande do prepúcio. Como deve imaginar, estimadamente, a circuncisão da carne é um simbolismo perfeito do Evangelho da Salvação. É do que acontece depois quando uma pessoa é salva. O Senhor sempre falou ao povo sobre a importância desta circuncisão. Circuncidais, pois, o prepúcio do vosso coração, e não, mas endereçais a vosso serviço. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. É o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, é o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o coração é com toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. O Senhor, através da circuncisão da carne, que era um sinal do seu concerto eterno, era uma figura do que todo israelita tinha de fazer para entrar definitivamente no concerto, para tirar o prepúcio do seu coração,
que é o arrependimento. É para retirar o nervo ligador que é crer no Evangelho da Salvação, que é Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, é que ao terceiro dia o Pai Celestial o ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. Agora, estimado ouvinte, é querer ir diretamente ao que consiste a circuncisão do coração. Uma pessoa natural que temos todos os seus pecados na sua alma, logo a ira de Deus está sobre ele, porque o Senhor pode ver todos os pecados dessa pessoa. Houve, por exemplo, o verdadeiro Evangelho da Salvação. É a palavra que consegue penetrar na sua alma, como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 2. A pessoa então arrepende-se, ou seja, muda a sua maneira de pensar. Isto porque o tempo tirado ao prepúcio do seu coração, agora se reconhece um pecador, digno de ser lançado no mesmo lago de fogo eterno. Reconheceu que é preciso de um Salvador, é de nascer de novo em espírito. É finalmente a pessoa crê que Cristo morreu por todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Desta forma, o sangue abençoado de Cristo faz a remissão completa dos seus pecados na alma. Depois, a alma é completamente redimida, é mais branca do que a neve. Então, agora, o nervo conector espiritual é cortado e a alma está completamente separada do corpo pecaminoso. É aí que se dá o batismo do Espírito Santo. E a pessoa passa de morte para a vida, do reino das trevas para o reino de Deus. Pois agora a alma dessa pessoa é o lugar santíssimo, onde habita o próprio Deus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 ao 27, assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turve o vosso coração, nem se atemorize. A partir do momento de que a pessoa é a habitação do Espírito Santo, Deus salva para toda a eternidade, porque essa é a ordem segundo Marcos capítulo 16, versículo 16, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, a segunda de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Arrependimento, fé no Evangelho, redenção da alma, batismo do Espírito Santo, é finalmente salvação da alma. A verdadeira circuncisão ocorre. A do coração e o sangue de Cristo é crucial para que essa circuncisão aconteça, pois os pecados de alma devem ser redimidos através do sangue de Cristo Jesus, para que tenhamos uma alma totalmente redimida e pronta para ser circuncidada espiritualmente. O que diz a palavra de Deus sobre a eficácia da circuncisão da carne na justificação? Assim vamos primeiro ler a carta aos Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29, na qual Paulo fala aos judeus. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se pois a incircuncisão guardares preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? A incircuncisão é por natureza o que se cumpre a lei, não te julgará, se porventura a ti, que pela letra é incircuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. É circuncisão é que é do coração, no espírito, não na letra, cujo é louvores não és provemos dos homens, mas de Deus.
Estimado ouvintes, portanto, sabemos que nenhuma pessoa no mundo é capaz de cumprir a lei. Porque, como diz a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10, todos aqueles que dependem das obras de lei estão baixo uma maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para fazê-las. É como nenhum ser humano que vive sobre a face da terra foi, nem será capaz de cumprir as obras de lei para a justificação. A circuncisão da carne é inútil. É isso o que o apóstolo Paulo transmite aos judeus, pois, nem sendo filhos de Abraão na carne, nem tendo o prepúcio circuncidado, são justificados diante de Deus, senão pela fé no Evangelho de Cristo Jesus. Estimado ouvinte, algo muito interessante que Paulo disse nos versículos 28 a 29. Por isso vamos ler novamente. Porque não o judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, é circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provemos dos homens, mas de Deus. Estimado ouvinte, Paulo é muito preciso ao salientar que a verdadeira circuncisão que o Senhor tem em conta é do coração, a do homem interior. Porque quando somos salvos, os nossos corações são completamente circuncidados. Ou seja, a alma é separada do corpo do pecado, tal como na circuncisão da carne. O glande é separado do prepúcio. Agora somos oficialmente cidadãos do Israel espiritual. Ou como Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Somos o Israel de Deus. A igreja é cercada na oliveira, pois a descendência de Abraão está no nosso lugar santíssimo. É como isto não apoia de forma nenhuma a doutrina da substituição, isto é, que Deus rejeitou Israel em favor da igreja de Cristo. No entanto, os membros da igreja de Cristo são o Israel espiritual por serem circuncidados no coração. É por serem participantes da promessa que Deus fez a Abraão de que da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Depois vemos agora a nossa alma está totalmente santificada. É o lugar santíssimo onde a vida do Espírito Santo de Deus é separada do corpo do pecado, pois vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao 14, no qual também estáis circuncidados como a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo de carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Quero parar aqui por um momento, estimado ouvinte, depois prosseguireis com o resto da leitura. Paulo disse aqui nas coisas muito importantes. És nós que somos salvos, ó Senhor, circuncidou-nos na circuncisão de Cristo. Isto é, coctu, o nervo ligador que unia a alma e a carne. De tal modo que agora que ambas estão separadas ao nosso corpo pecaminoso, cujo fim é tornar-se pó, é lançado fora de nós, enquanto a nossa alma é separada da pecaminosidade do listo, é tendo simples a semente de Deus. Desta forma, a alma, estando totalmente santificada, separada da carne pecadora, nunca mais poderá pecar. O apóstolo João disse na primeira carta, capítulo 3, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ora, esta passagem tem sido manipulada pelos religiosos que confiam na lei para a salvação, dizendo que um cristão não pode pecar. Se pecar, perde a salvação, como dizem os pentecostais, ou que nunca foi salvo, como dizem os calvinistas. Estimado ouvinte, o apóstolo João e o apóstolo Paulo são muito claros ao indicar que o nosso corpo de pecado é lançado fora de nós. E os pecados cometidos na carne em nada afetarão a santidade da alma.
uma vez que ela é separada. Mas, portanto, João tem razão quando disse que já não pecamos na alma, porque o próprio Deus habita em nós. Lembremos-nos das palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. É vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estimado ouvinte, lembra-se que no início do áudio citei as palavras de Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 14? Ora, ele disse que o reino dos céus pertence às crianças. Ora, Jesus também disse em Mateus capítulo 18, versículo 3: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo alguns entrareis no reino dos céus. Estimado ouvinte, nós, a igreja, somos como crianças para o Senhor. É porque eu digo isto. Depois, as crianças, apesar de termos um corpo de pecado, como todos nós, ó Senhor, não temos em conta os pecados que cometemos, como as birras, os choros incessantes ou as desobediências em algum grau. Dado que não temos discernimento entre fazer o bem e fazer o mal. É assim, as almas delas permanecem puras e se morrermos, vão diretamente para o céu. O mesmo acontece com nós. Sendo crianças para o Senhor, a nossa alma permanece santa, é pura, apesar dos pecados que cometemos na carne. É o inimigo contra o qual lutamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Insisto, agora há uma grande distância entre o nosso corpo de pecado e a nossa alma santificada. Estimado ouvinte, continuareis com os versículos 13 a 14. É quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-os na cruz. Estimado ouvinte, há pessoas com seus pecados ainda ligados à alma estão mortos espiritualmente, pelo qual o Espírito Santo não pode morar naquela alma por estar imunda. Ainda a alma está carregada dos pecados. É por isso a ira de Deus está acima dessa alma, é tesoura mais e mais da ira santa de Deus, a qual vai ser desencadeada no juízo ante o grande trono branco do Apocalipse capítulo 20. No entanto, o Senhor Jesus derramou até a última gota do seu sangue para o perdão total dos pecados. É por isso é extremamente necessário que os homens estejam em santidade, acima da qual ninguém verá o Senhor, como aponta Hebreus capítulo 2, versículo 14. E não é a santidade que os religiosos, como os pentecostais e os católicos, pensam erradamente, que consiste na santidade da carne, em relação à qual, segundo elas, devem afastar-se do pecado, viver uma vida piedosa, praticar boas obras e consagrar-se a Deus, segundo elas. De nenhuma forma, mas é a santidade da alma. A santidade significa separar ou pôr a parte de algo. É isso o mesmo que acontece com a alma em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, estimado bente. A alma é separada do corpo pecaminoso de uma vez para sempre, através da circuncisão de Cristo. Desta forma, a alma é completamente redimida pelo sangue de Cristo Jesus e o Espírito Santo pode entrar para habitar nela até ao dia da redenção do corpo, tornando-a um lugar santíssimo. E ouça-me bem, estimado bente. Nenhum espírito imundo pode tomar posse da alma santificada. Esta é a santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor, estimado bente. Em caso de pecar deliberadamente, o Senhor pode destruir o corpo de pecado e levar a nossa alma santa antecipadamente para o céu,
de acordo com 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Estimado ouvinte, de forma alguma a circuncisão da carne foi um requisito para a salvação da alma. Os exemplos estão por toda parte da palavra de Deus. Pois no livro de Atos dos Apóstolos, Cornélio, os homens da sua família e os amigos mais próximos não foram circuncidados da carne na época em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, nem os irmãos gentios das regiões de Antioquia. É de facto, houve um acontecimento que preocupou muito os irmãos. Em Matos capítulo 15 é relatado que certos homens da Judeia ensinaram aos irmãos gentios que era necessário ser circuncidado na carne, segundo a costume de Moisés para a salvação, além de guardar a lei, o que perturbou o coração dos irmãos que estavam na Síria, Antioquia e Cilícia. Entretanto, para confrontar tal mentira, Paulo e Bernabé, juntamente com os irmãos que estávamos com eles, concordáramos em enviar uma carta por meio de Judas e Silas para confirmá-los na fé. É como os irmãos éramos gentios, elas devíamos atener-se somente de coxas sacrificadas aos ídolos, de sangue, de carne sufocada e da fornicação. Gênesis capítulo 17, versículo 24 diz-nos que Abraão tinha 99 anos quando circuncidou a carne do seu prepúcio e já tinha sido justificado pela fé. Estimado ouvinte, aqui há algumas coisas muito interessantes no que diz respeito à circuncisão de Abraão, porque é fundamentalmente um simbolismo do que o Senhor fez quando foi batizado nas águas do Jordão por João Batista. É quando saiu da água, os céus abriram-se, ela viu o Espírito Santo a descender como uma pomba a vir sobre ele. Agora, como diz Romanos capítulo 4, versículo 11, a circuncisão da carne que também Abraão recebeu é o selo da justiça, da fé. Ela teve quando era incircunciso, para que fosse o pai de todos os que cremos, sendo incircuncisos para que a justiça também lhes fosse imputada. Estimado ouvinte, o mesmo aconteceu com o Senhor Jesus quando foi batizado nas águas do Jordão por João. É quando o Espírito Santo desceu sobre ele, é sinal da justiça de Deus, porque através desta circuncisão do coração recebemos o Espírito Santo, crendo no Evangelho, no qual a justiça de Deus é revelada pela fé, é para a fé. Em maldição, a circuncisão da carne foi feita uma vez para sempre, pois o prepúcio tirado do glande jamais regenera-se novamente. O mesmo acontece com a circuncisão do coração. Uma vez que a alma é circuncidada do corpo de pecado, jamais juntam-se novamente. Pelo qual afirma uma vez mais a eterna segurança da salvação. Pois se a salvação fosse perder-se, então novamente o prepúcio teria de regenerar-se, voltando a contaminar a alma dos pecados da carne. É assim que o Senhor teria de beijar novamente a ser posto em vitupérios a morrer na cruz por segunda vez. Estimado ouvinte, agora, se o seu coração ainda não está circuncidado, então é necessário que seja hoje. Pois hoje é o dia da salvação, não amanhã ou depois. Retire o prepúcio do seu coração, isto é, arrependa-se, reconheça que é um pecador, que está espiritualmente morto e que a sua alma está condenada ao mesmo lago de fogo. Creja com fé no Evangelho da Salvação. Isto é, creja com fé que Cristo morreu pelos seus pecados passados, presentes e futuros na cruz. Creja que o Senhor derramou o seu sangue abençoado para redimir a sua alma. Creja que o Pai ressuscitou os mortos. Uma vez que crê no Evangelho, o Pai selo como Espírito Santo, então o seu coração está limpo, é totalmente circuncidado. Estimado ouvinte, só espero do teu coração que o áudio exposto seja de grande proveito para a sua vida. O tempo acaba-se. Se gosta deste conteúdo, encorajo-lhe a dar o like e subscrever-se a este canal Espada e Fé. Que Deus lhe abençoe. Até logo.